Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas e consultor na área empresarial. Esse ano completo 15 anos investindo na Bolsa de Valores. Esse canal Viver de Renda eu criei exatamente para compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas experiências. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, eu sou um investidor, assim como vocês, procurando a sua independência financeira. Nesse canal eu procuro compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, porque ela me ajuda muito na construção das minhas estratégias de investimentos. O fato de ter convivido ao longo de toda a minha carreira profissional dentro de ambientes corporativos, prestando serviços para grandes empresas, convivendo com a diretoria das empresas, com implantação de projetos, com estudos de viabilidade, tudo isso me fez entender muito de estratégia, de implantação de negócios, de disputas comerciais, e isso me ajuda na construção das minhas estratégias enquanto investidor. E eu compartilho essas experiências de alguma forma tentando passar para vocês um pouco das coisas que deram certo, as coisas que não funcionaram, que ao meu modo de ver não funcionam, embora sejam muitas vezes recomendadas por muitos analistas, muitos especialistas. Então aqui é um canal onde eu procuro simplesmente transmitir para vocês o que eu aprendi ao longo desses 15 anos enquanto investidor na Bolsa de Valores. Espero que desse modo isso possa ser útil para você, para que você performe melhor os seus investimentos. Estamos iniciando um novo ano, 2021, e aqui eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu faço todos os anos. Quando inicia um ano novo, eu procuro fazer uma retrospectiva do ano que passou em relação à Bolsa de Valores. Essa retrospectiva é importante para a gente entender, recuperar um pouco a nossa memória, né? E entender onde estávamos, o que vivemos e onde chegamos. Isso é muito interessante. Eu gostaria então de pontuar algumas coisas. Nós começamos o ano de 2020 e atingimos a máxima histórica da Bolsa de Valores em reais no dia 23 de janeiro. Chegamos a 119.527 pontos. Depois disso veio a pandemia e com ela veio também uma crise de petróleo, uma guerra comercial entre árabes e russos. Tudo isso no mês de março de 2020. Essa confusão generalizada no mundo fez com que a Bolsa despencasse 52% em março. E aí a gente conseguiu cravar nossa mínima em 63.570 pontos, foi a mínima de 2020 na Bolsa de Valores. Chegamos a tocar 62.161 pontos nesse dia, mas depois subiu um pouquinho e fechou em 63.570, sendo a mínima do ano. Essa queda de 52% em março, no dia consolidada, né, no dia 23 de março, representou o menor patamar na Bolsa de Valores desde junho de 2017. Por aí vocês imaginam o impacto disso, em destruição de valor, né? E em 30 de dezembro, nós encerramos o nosso ano na Bolsa de Valores, chegando a tocar os 120 mil pontos. Então, depois retrocedeu um pouquinho e fechou um pouco abaixo da nossa máxima histórica. Então veja que foi um ano cheio de emoções, não é verdade? Cheio de emoções, com altos e baixos. Um ano que não é o normal de uma bolsa de valores. Esse foi um ano onde esses movimentos mais abruptos decorreram exatamente do cisne negro, né, que foi a pandemia. Então quer dizer que em outros anos não acontece isso. Não, a renda é variável, então altos e baixos sempre acontecem. Agora, essas correções mais profundas não são tão normais assim de acontecer. Nos vídeos do início dessa semana, de segunda e terça, eu fiz um balanço de algumas lições. Vale a pena quem não assistiu o vídeo de segunda e de terça-feira. Mas aí eu destaquei que o mais importante disso tudo é você observar o ponto de entrada ao fazer o investimento, né? E aí eu destaquei algumas ações que performaram muito bem se você comprou elas
na época da forte correção que aconteceu em março. Então eu citei o exemplo da Magazine Luiza, que valorizou 333% desde março até dezembro de 2020. A Azul valorizou 379%. A Prio valorizou 593%. A Oi valorizou 500%. A Via Varejo valorizou 394%. Então esses são alguns exemplos de empresas que performaram muito bem, do ponto mínimo da Bolsa até o final do ano. Então veja, o ponto de entrada numa ação é sempre decisivo para definir que nível de valorização você vai ter. Ah, mas qual o ponto de entrada? Como saber o ponto de entrada? Não existe essa mágica, não existe essa bola de cristal. O fundamental é saber o seguinte: quando acontece uma correção mais forte, esse é um ponto de entrada. Sempre será. Então, se a bolsa ela faz uma correção mais forte e se você já identificou, você tem boas empresas no seu radar, é a hora de ir para as compras. Como diz o Warren Buffett, quando está todo mundo com medo, é hora de você se encher de coragem e ir às compras. Então, em resumo, isso que define a questão do ponto de entrada, o melhor momento, a melhor ocasião para você entrar no mercado comprando as ações. Um artigo que saiu no dia 31 de dezembro fala exatamente disso, né, de que foi um ano difícil e que eles elencaram, vamos dizer assim, os melhores ativos, as melhores rentabilidades na pandemia. Temos que estar sempre olhando essas notícias, porque às vezes há um olhar distorcido da realidade. Eu considero isso um olhar distorcido da realidade. Então, no ranking que foi feito por vários meios de comunicação, colocaram que o ouro foi o ativo que mais valorizou em 2020, com uma alta de 56%. Depois do ouro, o euro valorizou 42%. Depois do euro, o dólar, com uma valorização de 29,34%. Na sequência, títulos indexados ao IPCA, com 5,81%. O Ibovespa, eles colocaram com 2,92% de valorização, o que é uma valorização muito ridícula, vamos dizer assim, né? Só que isso dá uma impressão de que, bom, então valeu a pena investir em ouro. Não, não valeu. Minha resposta: valeu a pena investir em euro? De forma alguma. Valeu a pena investir em dólar? De jeito nenhum. Por que não? Porque eu acabei de dizer que a Magazine Luiza valorizou 333%. Por que eu vou abrir mão de uma valorização de 333% para investir em ouro e ganhar 56%, que eles elencam como a maior valorização do mercado? Não faz sentido. Então, por que abrir mão de uma valorização da PetroRio de 593% para comprar euro e valorizar 42%? Qual sentido tem isso? Então, essa é uma afirmação que eu sempre faço e eu quis trazer isso para mostrar para vocês, que é o seguinte: a Bolsa de Valores é imbatível enquanto território de valorização. É imbatível. Não existe nenhum lugar que você vai ganhar tanto dinheiro quanto a Bolsa de Valores. Agora, quando você pega o Ibovespa, que é um índice, que é a média de valorização de 75 ações, aí você chega e vê que tem ações que subiram, ações que desceram, ações que ficaram de lado. Aí quando você faz a média, chega a 2,92%. Aí você diz: a Bolsa valorizou só 2,92%. Errado. Errado essa afirmação. Completamente estapafúrdia. Então eu tenho que olhar quais foram os grandes cases de sucesso da Bolsa e enxergar esse potencial explosivo de valorização. Quando eu jogo a luz sobre isso e afasto essa mentira, que foi a Bolsa só valorizou 2,92%, isso é uma mentira. É mentira, uma distorção da realidade. Agora, quando eu olho nos cases de sucesso, aí eu percebo
que ouro, euro, dólar, nada disso faz sentido do ponto de vista de investimento, comparado com o ganho que você pode ter com a Bolsa de Valores. Agora, obviamente, você precisa estudar, você precisa garimpar o seu ouro na Bolsa de Valores, entendeu? A sua pedra preciosa você precisa garimpar na Bolsa de Valores, porque ela está lá. São mais de 300 e tantas empresas negociadas na Bovespa. Você não vai investir em todas. Tem empresas que são micos, tem empresas que são pura especulação, tem empresas que estão na bacia das almas e que não vão sair de lá, entendeu? Tem empresas que estão prestes a falir, tem outras que têm crescimentos inexpressivos, ridículos, entendeu? Mas existem empresas com grandes vantagens competitivas e com grande potencial de explosão. Essas é a que a gente precisa garimpar, a gente precisa encontrar. Elas existem. Acabei de citar aqui algumas que tiveram grandes valorizações da época da queda de março para dezembro. E se eu não tivesse considerado o período da queda de março, ainda assim eu encontraria grandes rentabilidades? Sim. Vamos aqui ver um dado da própria Ibovespa, né? Quem observar a modesta alta de 2,92% do Ibovespa poderia até imaginar que o ano foi tranquilo, que ficou bem longe de acontecer em meio a uma forte turbulência registrada durante os meses encerrados no dia 30, e que os resultados, embora pequenos, né, foram melhores do que a realidade do que foi verificada no mês da pandemia, nos meses principais da pandemia. No entanto, quando a gente olha as altas no período de janeiro a dezembro, nós aí vamos encontrar empresas com grandes valorizações, acima de 100%. É o caso da CSN, a CSN A3, que subiu em 12 meses 126%. Considerando de janeiro a dezembro, valorizou 126%. Foi a única? Não. Além da CSN, nós podemos encontrar também outras empresas, como é o caso da... Só um instantinho. Como é o caso da VEG. A VEG teve uma excelente valorização, subiu 120%, 120,4% no ano de 2020, considerando janeiro a dezembro. E termina por aí? Não, temos a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, nesse período de janeiro a dezembro, ela subiu 109,61%. De novo, eu quero fazer o parêntese da questão do ponto de entrada, pegando esse gancho da Magazine Luiza. Subiu de janeiro a dezembro 109,61%. Se eu pegar apenas o período onde ela despencou na correção em março e jogar até dezembro, são 333%. Percebe a diferença? De janeiro a dezembro, incluindo a queda de janeiro a dezembro, eu peguei ela na alta, ela despencou e depois ela subiu. 109,61% de valorização. Eu não comprei ela em janeiro. Quando teve a queda, eu tive coragem e fui lá e comprei. 333% de valorização. Veja a diferença de valorização. É a mesma empresa, o mesmo ano. Apenas o momento da compra foi diferente. Ao invés de comprar em janeiro, comprei em março quando ela despencou. Percebeu? Então esteja atento às correções. Correções fortes são sempre belos pontos de entrada para fazer sua ação performar muito mais do que normalmente ela performaria, entendeu? Bom, e aí eu citei já CSN, citei VEG, citei Magazine Luiza e poderia também incluir aqui a PetroRio, que de janeiro a dezembro teve uma valorização de 112%. Outro parêntese. A mesma PetroRio, que de janeiro a dezembro valorizou 112%, se eu pegar apenas o período da sua mínima do ano, que foi em março, para dezembro, ela valorizou 593%. Mesma PetroRio, mesmo ano. De janeiro a dezembro, 112% de valorização. De março a dezembro, 593%.
Então, com isso, eu chamo a atenção para você para entender duas coisas. Primeiro, esqueça investimento em outras coisas. Os analistas aconselham investir em título do Tesouro. Pelo amor de Deus, não ponha seu dinheiro em título do Tesouro. Eles aconselham investir em fundos de renda fixa, roubada, fuja disso. Seu dinheiro não vai crescer colocando em fundo de renda fixa para investimento. Título do Tesouro não vai crescer. CDB, negativo. Letra de câmbio, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, nada disso vai fazer seu dinheiro crescer a taxas extraordinárias. Tudo isso vai dar rentabilidades muito, muito pequenas. Os melhores fundos de renda fixa do ano passado performaram, descontadas a inflação, 0,38% em um ano. 0,38% em um ano, os fundos de renda fixa. Não pode deixar seu dinheiro num negócio desse. Você está tendo um custo de oportunidade gigantesco, seu dinheiro está parado. É como se você deixasse embaixo do colchão dentro de casa. Entendeu? Muito bem. Isso entendido, a outra grande lição, a gente precisa identificar o ponto de entrada. E o ponto de entrada sempre será o melhor momento para você entrar quando você tem uma grande correção. Tenha uma reserva de capital, tenha uma liquidez. Eu defendo que pelo menos 30% do seu capital esteja numa reserva líquida, né? Que aí sim você põe o dinheiro no fundo de renda fixa com liquidez diária, não como investimento, como um depósito de dinheiro. Entendeu? E aí na hora de uma correção dessa, você pega o seu dinheiro e vai lá e compra. Compra o quê? As ações de boas empresas com grande potencial de valorização e que caíram e que estão em preço de liquidação. Na hora que está todo mundo apavorado, com medo, você se enche de coragem e vai às compras. Essa é a lição, um pouco do balanço do que eu queria fazer com vocês hoje, nessa quarta-feira, fazendo essa recapitulação do que foi o ano, essa evolução da Bolsa ao longo do ano, do momento de queda e das lições que eu procuro tirar desses anos assim. E compartilhando com vocês um pouco dessa minha visão, para que isso também consolide em você esse aprendizado e que você possa carregar para a sua vida inteira enquanto investidor, a partir de agora, essas lições. Porque essas lições são fundamentais para você ter sucesso. Nos acompanhe também no canal Café com Ações. Aqui nesse vídeo tem a descrição, na descrição do vídeo tem um link para você acessar e nos acompanhar. O Café com Ações virou um canal no YouTube e de terça a sexta nós temos um giro de informações, de conteúdos sobre economia e bolsa de valores. Vale a pena nos acompanhar lá também. Então nos acompanhe aqui no Viver de Renda e também no outro canal Café com Ações. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui acompanhando e uma excelente tarde, um excelente dia e um grande 2021 para todos nós. Um abraço, tchau.